A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, é uma alegria estar aqui com vocês. Escute isso. Foi Sara quem colocou Agar na cama de Abraão. Mas quando Ismael nasceu, a mesma Sara quis tirá-la daquela posição. Quantas vezes a gente não faz a mesma coisa? Abrimos portas com as nossas próprias mãos, tomamos decisões fora do tempo de Deus e depois não conseguimos lidar com as consequências. A história de Agar não é apenas sobre uma serva que foi descartada. É sobre escolhas humanas que tentam acelerar o propósito divino, o plano divino. É sobre um Deus que continua vendo, mesmo quando todos viram as costas. Hoje eu quero te mostrar como essa história ainda fala com a gente nos dias atuais. Fique até o final, ouça com atenção e permita que Deus fale diretamente ao seu coração. Amém? Estou aqui com a minha Bíblia e no livro de Gênesis, do seu capítulo 16, a Bíblia vai dizer que Sara, ela chega até o seu marido Abraão e lhe sugere. Ela vai fazer uma proposta muito tentadora ao seu marido. Ela chega até Abraão e fala para Abraão se deitar com a sua serva egípcia Agar. Porque Deus já tinha falado com Abraão nos capítulos anteriores que Deus daria a Abraão um filho este, o filho da promessa. E ali Sara, vai notar que o tempo vai se passar e ela não vai gerar este filho. A Bíblia vai dizer que então Sara chega até Abraão e fala para Abraão: deite-se com a minha serva para que tenhamos filhos por intermédio da vida dela. Vale lembrar que neste capítulo aqui, 16, Abraão ele já tinha um nível de intimidade com Deus. Abraão já tinha um nível de relacionamento com Deus de Israel. Mas em nenhum momento, quando a sua mulher lhe sugere essa proposta dele deitar com a serva dela, em nenhum momento Abraão vai conversar com Deus para saber o que Deus achava daquela atitude. Abraão então ouve a sua esposa. Abraão então ouve Sara e toma Agar como sua mulher. Toma Agar como sua mulher e vai se deitar com ela. A Bíblia vai dizer, que então Abraão começa a ter um relacionamento com Agar, segundo o mandato de Sara. A Bíblia vai dizer também, que se passa um tempo e Agar, ela vai gerar de Abraão. Agar, então, vai se ver grávida de Abraão. A Bíblia vai dizer que, aos olhos de Sara, naquele momento em que ela esperava a promessa ser concretizada na sua vida e ela não vê esta promessa se realizando, é que ela olha para Agar e fala: Agar vai ser a ponte de bênção de Deus para a minha vida. Agar, aos olhos de Sara, neste momento, Agar é uma pessoa que é bênção. Agar é uma pessoa que vai fazer os propósitos de Deus se concluírem. Aos olhos de Sara, Agar é a solução para o problema do casal. Aos olhos de Sara, Agar era a pessoa que traria este filho à existência. Então, passa-se um tempo, Agar vai se ver grávida, Agar ela vai conceber de Abraão. E é neste exato momento que Sara
ao ver que a sua serva agora não só se deitou com o seu marido, como a sua serva agora está grávida do seu marido, Sara vai se ver ameaçada. Sara vai se sentir ameaçada, porque até então ela passou muito tempo buscando esta gestação e não teve. E agora a sua serva está tendo a oportunidade de ter aquilo que ela não teve. Então a Bíblia vai dizer que Sara, ela vai questionar Abraão, porque a partir do momento que Agar descobriu a gestação, Abraão começou a dar mais atenção para Agar, Abraão começou a ficar mais próximo de Agar e Sara vai se sentir desprezada. Sara vai se sentir rejeitada, mas é esta mesma Sara que teve no princípio a ideia de dar o marido dela para Agar, mas agora, aos olhos de Sara, Agar já não é bênção. Aos olhos de Sara, Agar já não é a pessoa que solucionaria os seus problemas, pelo contrário, Agar agora é a pessoa a quem estava trazendo para ela o problema. E ali ela vai conversar com Abraão e vai dizer para Abraão: agora que você vê que a minha serva está grávida de você, você ama mais ela e me despreza, que caia sobre ti este jugo. Abraão vai olhar para Sara e vai dizer: ela é tua serva, faz dela o que você bem entender. Então lá vai Sara afligir Agar. Eu não sei o que é que Sara fala ali naquele momento para Agar, que a Bíblia vai dizer que Sara vai afligir Agar. Agar vai sair de dentro da casa de Abraão desesperada para o deserto. Quando ela chega ali no deserto e dá de cara com o muro, o anjo do Senhor, o próprio Deus, aparece para Sara e aparece para Agar e pergunta para ela: Agar, de onde vem? Agar, ela vai responder: eu venho fugida da face da minha senhora. A Bíblia vai dizer que Deus fala para Agar: Agar, volta-te para a casa da tua senhora e se humilha debaixo das mãos dela. Ou seja, o que Deus estava querendo falar para Agar ali naquele momento era que: Agar, quando Sara lhe propôs você deitar na cama do marido dela, você aceitou. Você concordou com essa decisão. Então agora sustente o peso daquilo que você aceitou e volta para a casa da tua serva e te humilha debaixo das mãos dela. Lá vai Agar voltando para a casa de Abraão. Passa um tempo depois, como nós sabemos, que aquela barriga que no início não dava para ver, hoje já é mais visível. Todos já sabem que Agar está grávida, que Agar está gerando o menino. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando a barriga já é aparente, creio eu que Sara ainda fica muito cismada. Creio eu que Sara ainda fica muito enciumada em ver Agar gerando do seu marido. E ali, irmãos, a Bíblia vai dizer que chega a hora de Agar dar a luz. Chega o momento do nascimento do menino. E é aí então que começa as dores de parto. Quem é que vai dar luz a um menino? Quem é
que está ali prestes a colocar para fora uma criança que não vai sentir dor. Pelo contrário, são as dores de parto que vai trazer a existência do menino. Porque é necessário sentir dor para você dar luz àquilo que você está gerando. Ei, deixa eu te dizer algo. O que Deus está dizendo é que você está gerando algo. Mas para isso que você está gerando, é necessário você dar luz. E no momento que você for dar luz a isso que você está gerando, você vai sentir dor. Você vai sofrer. Por isso é necessário as dores de parto. Talvez até hoje você não tenha entendido o porquê de tanto sofrimento, de tanta dor. É porque você está exatamente nesta fase que Agar se encontra. Agar está no momento aonde ela está tendo as dores de parto para dar luz àquilo que ela gerou. E a Bíblia vai dizer que é neste momento que Agar começa a sentir dor, que o menino nasce. Ninguém quer passar por dor, ninguém quer sofrer, mas é na dor, é no sofrimento que aprendemos, que amadurecemos, que adquirimos conhecimento e sabedoria. Ninguém fica maduro, ninguém cresce se não passar pela dor e pelo sofrimento. A Bíblia vai dizer que o menino nasce, o menino é bonito, o menino é formoso. E quando o menino é desmamado, Abraão faz um banquete. Abraão, ele faz uma festa, ele convida as suas pessoas mais íntimas para participar desse banquete. E ali a Bíblia vai dizer que Sara se incomoda ao ver todo aquela atenção para um menino. Sara, ela se incomoda, né? Com toda aquela dedicação voltada ao menino. E Sara vai falar para Abraão: o meu filho não vai reinar com o filho dessa serva. Agora eu quero que você pegue essa serva, o filho da serva, e mande ela embora. Abraão agora vai se ver diante de uma decisão muito difícil. Ele fica triste com a decisão que Sara lhe pedia para tomar. Só que agora, que diferente da primeira decisão, quando ela mandou ele se deitar com ela, ele ouviu a voz de Deus. Ele procurou saber qual era a opinião de Deus em relação a esta atitude. Deus vai falar com Abraão, para Abraão fazer aquilo que a sua mulher estava mandando ele fazer. E Abraão, ele não era uma pessoa pobre. Abraão, ele era uma pessoa bem-sucedida. Abraão, ele era uma pessoa que tinha bens materiais. Abraão tinha recursos. É tanto que na manhã seguinte, Abraão pega pão. Não sabemos quantos. A Bíblia só diz que Abraão pega pão e um odre e dá a Agar. Ele coloca sobre os ombros de Agar o pão, o odre, pega o menino e coloca nos braços de Agar. E fala para Agar: vai embora. Imagine aí como estava a cabeça daquela mulher. Porque outrora, aos olhos da sua serva Sara, ela era a pessoa que abençoaria a vida do casal. Aos olhos de Sara, naquele momento,
Agar prestava. Agar era a pessoa que traria alegria para dentro daquela casa. Mas no momento que o menino nasceu, Agar já não é mais vista como bênção. Agar e o filho é vista como ameaça. E ali a Bíblia vai dizer que então sai Agar, andando, errante, pelo deserto de Beceba. E isso a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 21, que ela sai andando, errante pelo deserto, somente com pão e um odre. O que é pão e um odre? Para um homem que tinha recursos para pegar aquela mulher, aquela criança e colocar debaixo de uma tenda e sustentá-la. Até porque era filho dele. Mas sabe o que eu aprendo com isso? É que há momentos que Deus vai permitir certas situações a gente viver, para a gente aprender a não depender da mão, do favor do homem. Porque certamente aquilo que o homem tem para nos oferecer, uma hora acaba. Uma hora acaba, é inevitável, uma hora vai acabar. Mas aquilo que Deus dá permanece para sempre. Os recursos que Deus tem para dar, eles não acabam de um dia para o outro. Os recursos que Deus tem para dar é eterno. Ou seja, por isso que Deus permitiu que Abraão só despedisse Agar somente com aquele pão e aquele odre, porque ele sabia que aquele recurso do homem iria acabar, mas que lá na frente Deus ia se manifestar a vida daquela mulher e a vida daquela criança. E ali, irmãos, a Bíblia vai dizer que sai Agar errante pelo deserto. Podemos imaginar confusa, decepcionada por ter servido tantos anos Sara e Abraão, e agora do dia para a noite despedem ela como se ela não fosse nada, descartam ela depois de ter usado ela. É assim que Agar estava se sentindo, humilhada, abandonada, rejeitada, decepcionada por servir na hora que eles queriam e na hora que ela precisava eles dar as costas. E ali a Bíblia vai dizer que depois de um pouco de tempo, eles andando, a água do odre se acaba. Uma hora, os recursos da terra acabam. Uma hora, os recursos que o homem tem para te oferecer vai se acabar. E ali ela, desesperada, com o menino no colo, ela vai pegar o menino e vai colocar o menino debaixo de uma árvore. Porque ela pensou com ela: eu não quero ver o menino morrer. O menino está com sede. Eu não tenho água para dar para o menino, então eu vou colocar o menino debaixo da árvore, porque eu não quero ver ele morrer. Só que Agar é mãe. E se você é mãe, você entende o que eu estou falando. A Bíblia vai dizer que Agar, ela dá uma distância de um tiro de uma pedra, ou seja, ela não estava muito longe do menino. É mais ou menos aquele termo que usamos. Temos as crias e muitas das vezes queremos fugir. E quando a gente quer fugir, a gente tem que levar as crias, porque as crias são nossas, né? Então foi mais ou menos isso que Agar fez. Eu vou deixar ele ali, mas eu não vou ficar muito distante porque eu quero ver o que está acontecendo. E ali ela deixa o menino debaixo da árvore porque ela pensava: eu não quero ver o menino morrer. Só que a distância que ela dá da árvore, aonde ela deixou o menino para onde ela está, é uma distância muito pequena. E ali a Bíblia vai dizer que Agar, ela no chão, ela começa a chorar. Ela começa a chorar, desesperada.
porque o menino iria morrer. Ela começou a imaginar que ela perderia aquilo que ela tinha de mais valioso. Só que no momento que Agar estava chorando, a Bíblia também vai dizer que Ismael, o menino, também estava chorando. E aí, Deus, lá do céu, ouve o choro do menino. Pois é, duas pessoas estavam chorando, mas Deus ouve o choro do menino. E quando Deus ouve o choro do menino, Deus envia um anjo para falar com Agar. Agar ali consumida, pela tristeza, diante daquelas lágrimas, o anjo chega até ela e lhe pergunta: que tens, Agar? Olha a pergunta do anjo. O que você tem, Agar? E ali ele continua falando: não temas, porque Deus ouviu o choro do menino desde o lugar aonde você o deixou. Olha só. O anjo perguntando para Agar: o que você tem, Agar? Você está temendo por quê? Deus ouviu o choro do menino lá onde você o abandonou. E ali a Bíblia continua dizendo que o anjo fala para ela: erga-te, Agar, levanta-te, levanta o menino, pega pela mão dele, porque dele farei uma grande nação. Olha só que interessante que o Espírito Santo colocou ao meu coração. Os dois estavam chorando, mas a Bíblia vai dizer que Deus ouviu o choro de quem? O choro do menino. Não que Deus desprezou o choro de Agar. Deus não estava desprezando o choro de Agar. Mas Deus ouviu o choro do menino, porque maior que o choro de Agar era o desespero do menino por se encontrar ali debaixo daquela árvore, desamparado, sozinho, abandonado pela sua própria mãe. Então Deus agiu conforme a necessidade era maior, o choro do menino. Então por isso que Deus falou para ela, o anjo falou para ela, erga-te, levanta aí desse chão, levanta-te do chão, agora vai, levanta o menino, não temas. E ali a Bíblia vai dizer que Deus abre os olhos de Agar, porque era como se nos olhos dela estivesse umas escamas. É como se nos olhos dela estivesse uma venda, onde ela não conseguisse enxergar mais nada. E é natural para quem está sofrendo. E é natural para quem está desesperado, no momento da confusão, naquela euforia de tantas emoções, você não conseguir raciocinar, você não conseguir enxergar aquilo que está na sua frente. Então a Bíblia vai dizer que Deus abre os olhos de Agar, creio eu, olhos espirituais também. E diante dela estava uma fonte de água. Agar agora, ela vai se levantar, vai caminhar em direção à fonte, ela vai pegar seu odre, vai encher de água e vai dar água para o menino. Naquele momento, Agar também estava com sede. Mas por que ela foi dar água primeiro para o menino do que para ela? Se formos colocar isso daqui em prática
para a nossa vida espiritual fala muito, reflete muito. O que eu entendo é que ela estava com sede, mas ela preferiu primeiro alimentar o menino, porque o menino precisava de água. E na nossa vida espiritual não é diferente. Não é diferente. Porque a Bíblia vai dizer que Deus ouviu o choro de quem? Deus ouviu o choro do menino, mas não desprezando o choro de Agar. Então Deus viu o choro de Agar e colocando em prática como na nossa vida espiritual, Deus viu o choro de Agar, mas Deus viu o choro da alma. Deus viu o choro do espírito. O menino pode simbolizar sim neste momento a nossa alma, o nosso espírito, o nosso conflito interior, né? A Bíblia vai dizer que no meio daquele dia estava Jesus cansado da viagem. Os seus discípulos foram à cidade comprar alguma coisa para eles comer. Jesus, ele se assenta ali do lado do poço de Jacó. E lá vem de encontro a mulher samaritana. Quem é que não lembra dessa passagem? E ali, quando ela chega no poço, ela vai querer tirar a água do poço. Jesus olha para ela e fala para ela: dá de me beber água. E ela olha para ele e fala assim: como pode você, sendo judeu, pedir água para beber a mim que sou samaritana? Porque era lei. Eles não podiam ter vínculo, amizade, não podia nem se saudar. Jesus olha para aquela mulher e fala assim: se você soubesse com quem você está falando, você é quem me pediria de água para beber. Porque a água que eu tenho para oferecer fará que nasça dentro de ti uma fonte que salta para a vida eterna. Ela ali com seus pensamentos e dentro da sua limitação carnal, ela vai olhar para Jesus e vai falar assim: mas Senhor, o Senhor tem poço? O Senhor tem balde? O Senhor tem algo para poder tirar a água do poço? Porque o poço é fundo. Jesus vai olhar para ela e vai falar: mulher, eu sou a água da vida. Eu sou a fonte da vida. E aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Então, por isso que Agar primeiro foi saciar a sede do menino. Por isso que na nossa vida espiritual temos que dar de beber água ao nosso interior, a nossa alma, o nosso espírito. Porque maior do que Deus está vendo o nosso choro, o nosso grito, Deus está vendo o grito da nossa alma. Deus está vendo o choro do nosso espírito. Por isso que quando ela se levantou, ela sabia que ela também precisava beber água. Ela também necessitava matar sua sede, mas maior do que a sua sede era a sede do menino. E outra coisa que eu entendo aqui também, quando o anjo chega até ela e fala para ela, né? Deus ouviu o choro do menino desde lá onde você o deixou. Isso daqui também dá para nós entender da nossa vida espiritual. Quantas pessoas têm abandonado o menino debaixo da árvore? Quantas pessoas têm enterrado os seus talentos, têm enterrado os seus dons? Tá tão consumida pela dor, tá tão consumida pelo sofrimento, tá tão angustiada, tá tão atribulada que deixou o dom lá debaixo da árvore, deixou o dom lá enterrado, deixou o menino lá esquecido. Ei, erga-te. Deus está falando para mim e para você no dia de hoje: erga-te, levanta-te deste lugar. Deus ouviu o choro do menino, Deus está ouvindo o choro da tua alma, Deus está ouvindo o choro do teu espírito.
Deus tem visto o que você tem passado, o que você tem vivido. Por isso Ele está te dizendo no dia de hoje: erga-te, levanta-te, sai deste lugar de sofrimento e volta lá, ó, e pega o menino. Dá água para beber para este menino. Alimenta o teu espírito com a água da vida, com a palavra. Bíblia, palavra. Alimenta esta criança. Não deixa essa criança morrer debaixo desta árvore com sede, não. Deus está abrindo os teus olhos espirituais e veja além daquilo que você está passando. Veja além deste sofrimento. Veja além desta situação. Nesse deserto tem provisão. Nesse deserto tem a água que vai matar a tua sede. Não estou falando que você não pode chorar. Não estou falando que você não pode sofrer. Não estou falando que você não pode se lamentar. Pelo contrário, se você precisar chorar, chore. Se você precisar desabafar, desabafe. Se precisar dar uns gritos para tirar essa voz que está aí sucumbida aí dentro, grite. Mas não se demore neste lugar. Não se demore neste chão. Levanta-te. Levanta-te, porque Deus abre os teus olhos e coloca diante de você uma fonte de água. Olha para onde você deixou o menino, como o anjo falou para ela: erga-te, levanta o menino, vai lá, dá água para beber, pega ele pela mão, porque dele eu farei uma grande nação. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que Deus tenha falado com você através desta palavra. Aquilo que eu não podia expressar com palavras, eu creio que o Espírito Santo é o único que tem o poder para te trazer clareza, para te trazer discernimento, não só ao teu coração, mas também à tua mente. Em nome de Jesus. Amém? Fica na paz e que Deus te abençoe.